Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. É sempre uma alegria nos reunirmos na casa do Pai para refletirmos sobre os ensinos dessa doutrina que tanto nos ajuda a vencer as dificuldades que a vida nos oferece, para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Que as reflexões realizadas aqui nesta tarde possa tocar de alguma forma os nossos corações e possa nos ajudar na construção de um homem novo, de um homem melhor. Reforma íntima sem martírio é uma proposta do espírito Hermance Dufour para nos ajudar no nosso processo de crescimento interior. Nesta obra, Hermance Dufour nos esclarece o que seja reforma íntima. Ela ainda identifica as dores psicológicas do processo de crescimento interior e nos mostra os caminhos que devemos seguir para que esse processo de reforma íntima se dê sem dores desnecessárias. Hermance colaborou como médium, junto com Kardec, na elaboração da segunda edição do Livro dos Espíritos, no ano de 1860. E com seu pai, tornou-se sócia fundadora da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Bom, reformar significa transformar. Reformar significa dar nova forma, transformar algo que já existe. Semelhante à reforma que fazemos em nossas casas, quando reformamos, partimos de algo que já existe, para fazermos daquilo algo melhor. O mesmo se dá com a reforma que fazemos nas nossas almas. Daquilo que já possuímos, nós procuramos, então, renovar, fazer melhor, transmutar, modificar para melhor. E íntimo? Íntimo é o interior. É algo que está em nossas profundezas, que está no nosso âmago, que está no nosso interior. Portanto, reforma íntima significa transformar, transmutar algo que se encontra em nossas profundezas, que se encontra em nosso interior. E que muitas vezes nem nós sabemos o que há dentro das nossas profundezas. E martírio? Martírio é um grande sofrimento. É um sofrimento excessivo. Martírio vem da palavra Marte, que significa aquelas pessoas que passaram por grandes sofrimentos, como é o caso dos cristãos, que foram devorados pelos leões, como é o caso do Cristo, que foi crucificado para que pudesse deixar um exemplo de amor para todos nós. No caso da reforma íntima,
O martírio é decorrente do fato de não querermos experimentar as dores do crescimento. Conforme nos relata Hermance na mesma obra, do título da nossa reflexão da tarde de hoje, o processo de crescimento espiritual dificilmente se dá sem dor. Mas é a dor do enfrentamento, a dor da identificação dessas mazelas e dessas limitações que nós trazemos de outras etapas reencarnatórias e que se encontram muito arraigadas dentro de nós. E que, portanto, temos grandes dificuldades de transmutar essas limitações que trazemos. É o que acontece, essas dores do sofrimento, quando somos convidados a examinar certa imperfeição apontada por alguém e entre a dor da autoavaliação, nós optamos pela dor da negação. Entre nós optarmos pela dor que provavelmente vai nascer, no momento em que pararmos, autoavaliarmos, identificarmos ali comportamentos equivocados que nós não gostaríamos de ter, mas que ainda possuímos, nós optamos por negá-los. E o que acontece quando nós negamos? Nós permanecemos errando. Quando nós negamos os nossos equívocos, nós continuamos cometendo-os. E quando nós erramos, o que acontece conosco? Nós sofremos. O resultado dos nossos equívocos é o sofrimento. A dor é resultado dos nossos enganos, das nossas opções equivocadas. Portanto, quando negamos a nossa condição de espíritos que estão caminhando dentro desse processo evolutivo, quando nós negamos a nossa condição de aprendizes da vida, nós sofremos. Hermance traz outras atitudes que também geram dores desnecessárias. Uma delas é o perfeccionismo. Quando nós achamos que nós não podemos falhar. Quando nós ignoramos essa condição de aprendizes da vida, porque o aprendiz erra, exatamente porque ele é aprendiz ainda, e erra muitas vezes. E quando nós esquecemos que somos aprendizes e cobramos de nós uma perfeição e cobramos de nós comportamentos que nós ainda não podemos dar, nós sofremos, porque nos frustramos. Hermance ainda nos diz que querer dar saltos evolutivos é um outro mecanismo que gera sofrimentos. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. Porque o nosso crescimento espiritual, a nossa reforma íntima, ela é processual. Ela acontece gradativamente. E quando nós exigimos de nós um crescimento, uma modificação, além dessa nossa possibilidade, nós sofremos. Porque vamos exigir de nós um comportamento que nós ainda não somos capazes de ter. É a dor gerada pela forma inadequada com que lidamos com os nossos erros. Negando-os, muitas vezes por orgulho, por medo do enfrentamento do que vamos encontrar quando olhamos de verdade para o espelho e vemos refletido
além da nossa imagem, a nossa alma. Mas a nossa alma, com as qualidades que nós já alcançamos, mas também com todas aquelas limitações a serem vencidas por nós. Ou quando aceitamos os nossos equívocos, as nossas crenças limitadoras, mas não sabemos como lidar com elas. Portanto, a reforma íntima nem de longe é negar essas nossas limitações, mas principalmente dar uma nova direção aos nossos comportamentos. É se esforçar para ser melhor hoje em relação ao ontem e ser melhor amanhã em relação àquilo que nós somos hoje. A reforma íntima, então, ela não é destruição de algo que já existe, mas sim a transformação, a reparação da nossa parte enferma. Da mesma forma que quando os nossos órgãos estão enfermos, nós não os extirpamos, nós também não extirpamos a nossa parte enferma da nossa alma. O que nós fazemos? Nós transmutamos, nós reaproveitamos as nossas experiências, que não são poucas, e transformamos em novas experiências positivas para todos nós. A reforma íntima é, então, o desenvolvimento dos valores humanos, e ela só acontece de forma autêntica quando há a conscientização. E a conscientização, ela não se dá de fora para dentro, mas ela se dá como? De dentro para fora. Por isso que ela é um processo de conscientização. Não é a religião, não é o amigo, não é ninguém que vai cobrar isso de nós. Somos nós que vamos chegar ao momento das nossas vidas em que nós vamos, de fato, desejar essa mudança. E aí, sim, ela tem todas as chances de fato, ocorrer na nossa vida. A eficácia da reforma íntima depende desse encontro harmonioso com as mazelas que ainda existem dentro de nós. O autor, Alírio Cerqueira Filho, no livro A Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, ele nos traz uma ferramenta muito importante que vem nos auxiliar nesse processo da conscientização, processo preliminar para que ocorra a nossa reforma íntima. Na verdade, ele reflete, a partir dessa ferramenta, as fases do processo da nossa conscientização. E ele deu o nome dessa ferramenta de PARDA, onde o P significa percepção. Onde ele diz que nós não conseguimos mudar aquilo que nós não conhecemos. Então, eu preciso tomar consciência das minhas limitações. Eu preciso ter consciência das minhas imperfeições, daquilo que em mim precisa ser transmutado, daquilo que precisa ser modificado, para que esse processo, então, possa se iniciar. E, para isso, eu preciso, por exemplo, identificar os meus padrões verbais. Como é a minha linguagem falada? Ou seja, de que forma eu me dirijo às pessoas? Será que eu me preocupo com as palavras? Será que eu me preocupo com o tom que eu falo com o outro? Será que eu me preocupo se aquele é o momento de fazer aquelas colocações? Será que eu me preocupo se a minha fala está ferindo o meu companheiro que está ao meu lado, caminhando junto comigo? Na minha família, no meu trabalho,
na minha casa espírita, no local onde eu me encontro, na rua, na fila do banco, no trânsito. Como eu me dirijo, como eu me reporto para o outro? E os meus diálogos internos? O que eu penso? O que passa pela minha cabeça em relação às pessoas? O que eu arquiteto na minha mente? Quais são os meus pensamentos? Porque o pensamento, ele cria forma. Quais são as imagens mentais que esse meu pensamento produz? E que muitas vezes facilita a identificação daqueles irmãos equivocados ainda no mal, porque quando eu penso, eu plasmo. E o meu pensamento toma forma. E no momento que ele toma forma, eu consigo ser identificada por aqueles companheiros que comungam desse mesmo pensamento. E aí, muitas vezes, inicia-se um processo de ligação perispiritual com aqueles irmãos que ainda estão equivocados. Que energias eu produzo no meu dia a dia? São emoções doentias? São emoções saudáveis? São emoções desequilibradas? E essas emoções, elas transformam a minha aura. E que muitos conseguem, muitos irmãos encarnados conseguem perceber e captar essa energia que emana de mim através das emoções que eu consigo produzir. Que emoções maravilhosas sentimos nessa casa. Que emoções essa música cantada por essas jovens trouxeram para cada um de nós. Nos sentimos flutuando com as vibrações que a música nos proporcionou. Nos vigiemos para que possamos retornar aos nossos lares, levando junto conosco essas vibrações que a casa nos proporcionou. Então, a partir do momento em que nós temos a percepção de tudo que em nós precisa ser transmutado, nós precisamos partir para outra letrinha da ferramenta. Como era o nome? Parda. Então, agora é o A de aceitação. Percebemos, identificamos, agora eu preciso aceitar. Preciso aceitar que realmente eu possuo essa limitação. Mas para que eu possa aceitar, para amanhã transmutá-la, eu preciso desenvolver a humildade. Porque sem a humildade, eu vou encontrar justificativas para esses comportamentos equivocados que eu tenho. E não consigo aceitá-los. É aquela ocasião em que, quando convidada a perceber algumas dessas limitações, ao invés de eu aceitá-la, eu justifico esses meus comportamentos a partir do outro. É quando eu digo, eu saio do sério porque o outro me tira. Eu não consigo perceber, por conta desse meu orgulho, que eu me permito a sair do sério por causa do outro. Porque sair do sério é uma opção minha.
Porque eu posso, ao invés de sair do sério, exercer um controle sobre as minhas emoções e ter o comportamento correto que eu preciso ter naquele determinado momento. Mas eu preciso também desenvolver a compaixão. Porque se eu não tenho a compaixão, eu aceito essa minha limitação, mas cobro de mim o comportamento equivocado. Eu preciso da compaixão para entender que eu estou num processo de crescimento espiritual, que eu sou aprendiz da vida e que eu erro. E que se eu agir daquela maneira, foi que naquele momento era o que eu tinha para dar. Era a minha maturidade naquele momento, era o meu entendimento naquele momento. Então não vamos nos cobrar por aquele comportamento que nós tivemos ou que nós não tivemos lá atrás. Porque era o que eu tinha para dar naquele momento. Quem de nós, em algum momento das nossas vidas, eu já passei por isso, e acredito que alguns dos senhores também, onde a gente para, por que eu não fiz, não agi daquela forma? Por que eu me calei? Por que eu não falei? Ou por que eu falei daquela forma? Amigos, porque era o que tínhamos para dar naquele momento. Era a nossa condição. Hoje eu agiria diferente. Hoje eu sou outra Lalinha. Hoje eu já tive outros aprendizados. Eu já amadureci. Hoje eu agiria diferente. Mas não posso me cobrar por um comportamento que eu não tinha condição de dar. Porque senão surge um outro comportamento, um outro movimento, que é o movimento da culpa. E aí eu me culpo por que fiz daquela forma. Porque eu não fiz diferente. E a culpa paralisa. A culpa faz um movimento de paralisação, onde eu fico remoendo o meu passado, onde eu fico remoendo aquela minha atitude, aquele meu comportamento, e não consigo caminhar. E não consigo andar, e não consigo prosseguir. Portanto, é preciso humildade, mas é preciso compaixão. É importante também não confundir aceitação com acomodação. Aceitar é um movimento proativo, porque eu preciso aceitar para que eu possa modificar. Mas acomodação não. Quando eu me acomodo, eu assumo a minha impotência de não conseguir mudar. É aquele momento em que eu digo, não consigo. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Eu não consigo. E nós, como somos espíritas, que sabemos que temos outras oportunidades, o que a gente diz? Vou deixar para a próxima encarnação. Isso eu não consigo resolver agora, isso vai ficar para a próxima. E nós sabemos que temos sim outras oportunidades. Mas as oportunidades não vêm mais da mesma forma. Elas são mais difíceis. Elas vêm com um pouco mais de dificuldade. Portanto, a gente não deve perder as oportunidades e deixar para depois. Vamos fazer o que tiver que fazer logo, não é mesmo? Então, diante da aceitação, normalmente eu me pergunto, o que eu posso fazer, então, para começar a melhorar? E aí vem a nossa próxima letrinha, qual é? O R. O R de reflexão. Então, agora, eu já identifiquei essas minhas limitações, já aceitei que realmente eu as tenho, né? Eu agora preciso refletir como eu vou fazer para que eu possa transmutar. Como eu vou fazer para que eu possa, então,
me melhorar nesse aspecto. E aí, é a hora de eu começar a desenvolver a arte de interrogar. Então, uma série de interrogações, né? Em que eu estou melhorando? Porque nós estamos melhorando. Não é mesmo? Estamos? Com certeza estamos. Estamos melhorando. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que hoje nós estamos um pouco melhor. Não há problema nenhum em admitir isso, porque a gente está aqui para isso, não é? Nós estamos aqui para nos melhorar. Então a gente pergunta, quais são os meus pendores? Quais são os meus impulsos? Quais são as coisas que despertam o meu interesse? Do que eu gosto? O que me dá prazer? O que eu sinto que eu não gostaria de sentir? O que eu penso que eu não gostaria de pensar? Quais são os hábitos que eu tenho que eu não gostaria de ter? Que tipo de prazeres que eu ainda quero usufruir, mas que eu não gostaria mais de desejar isso? São questões que, na verdade, vão mostrar as minhas tendências. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mostra as minhas tendências. Mostra o perfil daquele indivíduo. Mostra, por exemplo, se eu estou muito presa ainda às coisas materiais, aos prazeres materiais, aos bens materiais. Eu preciso saber, eu preciso fazer essa autorreflexão, essa autoavaliação. E aí eu parto para outra letrinha, qual é? A letra D. D de decisão. Eu preciso ter uma decisão forte para mudar. Por quê? Porque essas limitações estão muito arraigadas em nós. São muitas encarnações repetindo esses comportamentos equivocados. E esses comportamentos equivocados, nós não vamos conseguir nos desprender deles tão fáceis assim. Por isso, nós precisamos querer de verdade. Nós precisamos de uma decisão firme. Eu quero mudar. Eu preciso. Porque eu preciso melhorar os meus relacionamentos. Eu preciso melhorar a minha conduta. Eu preciso sair daqui melhor, bem melhor, né? Vamos pedir assim, preciso sair bem melhor do que eu cheguei. Eu quero sair daqui e ir para uma colônia espiritual onde eu possa continuar o processo de aprendizado. Porque a gente não quer ir para o umbral, quer? Mas a gente vai, né? Há vários estágios de umbral. Quando a gente fala em umbral, a gente pensa logo naquele umbral mais sofredor, de maior sofrimento, mas existem vários estágios. Então, vamos começar a fazer por onde a gente possa ir por um umbral de uma categoria melhor, né? Mas aí vocês disseram que não querem ir por umbral. Mas vocês estão fazendo por onde não ir? Esse silêncio é porque está todo mundo fazendo por onde não ir. Não é isso? Estamos no E? No R da reflexão. Está refletindo. Muito bom. Importante nós estarmos caminhando. Não podemos estar parados, certo? Importante falar também que esse processo da percepção, da aceitação, da decisão, são processos longos. Há indivíduos que passam uma encarnação inteira numa etapa, não conseguem avançar para outra. Leva metade da encarnação para aceitar uma limitação. Enquanto eu não aceito, eu não mudo. Eu não me esforço para mudar. Mas aí vem a decisão.
que precisa ser firme. Nós realmente precisamos desejar aquela mudança. Normalmente, nós desejamos, infelizmente, quando ocorrem as perdas. As perdas na nossa vida. Às vezes as perdas de um relacionamento, às vezes na família, quando a família está enferma, e aí a gente percebe que, de alguma maneira, a gente também está contribuindo para aquela enfermidade, ou não estamos contribuindo como deveríamos para a saúde daquela família, com aquele nosso comportamento, que embora esteja cheio de boa intenção, mas não está resolvendo aquela situação. E a gente toma a decisão, não, eu quero mudar. E aí nós vamos procurar ferramentas que vão nos ajudar nesse processo. E, por último, depois que nós decidimos, nós vamos para a última letrinha. Qual é? A de quê? De ação. Nós temos que colocar em prática. Olha só, nós já percebemos, nós já aceitamos, nós já decidimos, falta o quê? Colocar em prática, falta ação. Infelizmente, a gente sempre deixa lá para diante. É igual dieta, vai começar a segunda, mas a gente não diz qual. Não é assim? Então, às vezes, nós demoramos para tomar atitude. E aí, às vezes, a gente para metade da nossa existência na decisão. Não, eu vou sim, porque não está dando mais, eu preciso mudar isso. E, às vezes, são atitudes do nosso dia a dia mesmo. Né? Não, eu sou uma pessoa que fico deixando sempre para depois, eu sou uma pessoa que não tenho muito foco, fujo dos meus objetivos com muita facilidade. Coisas simples da nossa vida, que a gente fica postergando e não toma atitude. Então, todo esse processo, nós estamos falando de uma forma assim, bem didática, mas quando a gente joga ele para a vida, ele às vezes não se torna tão simples assim. E nós precisamos de ajuda muitas vezes nesse processo. Nós temos uma doutrina que nos dá muitos recursos, através das suas obras, através do estudo, através das palestras, através dos seminários. Então, a doutrina nos oferece muitas ferramentas que vão nos dar esse suporte. Que quando nós estamos fraquejando, a gente lê uma obra, a gente lê uma página, que sempre nos saúda com aquilo que a gente está precisando ouvir. Há um livrinho que é Mensagem de Todo Dia, Oração de Todo Dia, é alguma coisa de todo dia, Reflexões de Todo Dia, um livrinho azul. Tem Minutos de Sabedoria e tem um azulzinho, Otimismo Todo Dia. É alguma coisa assim do todo dia, que eu ganhei da minha mãe. E ele tem a data em cima e a mensagem. E ela me falou assim, leia esse livro todo dia, minha filha, quando você acordar. Antes de você levantar, você lê esse livro e você faz a sua oração. E como eu não sou boba, estou querendo realmente adiantar esse processo, eu sou obediente, todos os dias eu abro a página e faço a leitura da prece. E faço a leitura da página e faço a prece. E é impressionante que a página sempre vem trazer um refogo para a minha alma. Sempre vem de encontro àquilo que está me angustiando naquele dia. Porque a vida da terra não é fácil, né, meus irmãos? A gente acorda, às vezes, já com angústia. A gente passa a noite toda dormindo e acorda com o coração angustiado. E aí aquela página vem encher a minha alma. E eu fiz a mesma coisa que a minha filha. Eu dei o livrinho Otimismo Todo Dia. Não sei se está lendo, tá? Então, quando a gente utiliza os recursos que a nossa doutrina oferece, facilita muito o nosso processo. Agora, muitas vezes a gente precisa de mais ajuda.
Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda profissional. Muitas vezes a gente precisa, principalmente lá no começo do processo, lá na percepção, às vezes fica difícil para nós conseguirmos enxergar certos comportamentos nossos. Enxergar que esse comportamento é um comportamento equivocado. Em relação aos filhos, principalmente, em relação ao companheiro, à companheira, em relação ao ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente não consegue perceber sozinho que esse comportamento é um comportamento que não está colaborando, que não está ajudando. E aí a gente precisa, muitas vezes, desse profissional, de um psicólogo, que vem nos ajudar, né, e tantos outros, né, que venham nos ajudar a perceber o que a gente está fazendo que não está bom, para que a gente possa, então, elaborar esse processo, todo esse processo de mudança. Mudanças que vão ocorrer gradativamente. Não vamos cobrar de nós mudanças repentinas, porque se nós fizermos isso, nós vamos sofrer, porque nós vamos nos frustrar. Não é porque a gente acabou que leu no livro que a gente tem que perdoar, que a gente vai sair perdoando todo mundo, porque não é fácil. O perdão não é a gente esquecer a ofensa. O perdão é quando a gente lembra daquela situação e ela não nos dói mais. Eu ouvi uma vez um autor que ele dizia que perdoar era tirar o lixo que o outro deixou dentro de nós. É quando a gente não sofre mais por aquilo. Mas esquecer, não. Porque nós temos um cérebro para isso, não é? A função dele não é registrar, não é guardar. Então, nós não vamos esquecer, nós não vamos sofrer mais por aquilo que aconteceu conosco. Mas até chegar a esse ponto não é fácil. Dependendo do que for, dependendo das marcas que nos deixaram, leva tempo. E nós precisamos de ajuda para isso. Então, nada é rápido, nada se dá num piscar de olhos. Mas é preciso perseverar, porque vai acontecer. As mudanças vão acontecer. Nós vamos mudar porque nós estamos fadados a isso. Isso é o nosso destino, a perfeição espiritual. Então, ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, seremos espíritos perfeitos. Seremos espíritos puros, sim. Agora, o tempo que nós vamos levar nessa caminhada é que vai depender da escolha de cada um de nós. O nosso destino, ele é traçado por nós. O que acontece comigo hoje é resultado das minhas escolhas, de ontem e de hoje. Muito mais de hoje. Muitas vezes nós ficamos justificando o que acontece conosco no passado. E esquecemos de ver que nós estamos sofrendo pelas condutas equivocadas de hoje. Então, é preciso reavaliar a nossa vida, o nosso comportamento a todo instante. O processo da reforma íntima, às vezes, ele é cercado de algumas ilusões. A primeira, como já falamos, acharmos que vamos mudar abruptamente. A outra é a presunção de achar que só o Espiritismo nos salva, quando, na verdade, nós sabemos que os nossos companheiros de outras agremiações religiosas também são filhos do Pai e que a todos é concedido a mesma oportunidade. E a outra é de nós acharmos, é a crença equivocada, né, de nós acharmos que pelo fato de estarmos desenvolvendo uma tarefa doutrinária, de termos uma tarefa importante na casa espírita, nós já temos conquistado as virtudes. Lê do engano.
Acerca disso, Hermance nos orienta, abre aspas, mais do que prática, é necessário preparar o seguidor da doutrina para aprender a gostar de relacionamentos. Com raras exceções, é claro, nós não aprendemos a gostar das pessoas com as quais convivemos. Descobrir suas virtudes, encantar com suas diferenças e cultivar a empatia. E continua Hermance, abre aspas. Temos no Hospital Esperança, o Hospital Esperança é um hospital no mundo espiritual, comandado pela nossa irmã Maria Modesto Cravo, e onde Hermance trava esse diálogo com ela. E aí ela nos fala, temos no Hospital Esperança muitos devotos que conheciam a história do Espiritismo, conheciam os clássicos da doutrina, contudo, não se esforçavam para estampar um sorriso aos companheiros do grupo. São comportamentos que precisam ser reformulados, que precisam ser repensados por nós. Esse é o objetivo da reforma íntima, renovar, transmutar. E por que nós temos que fazer a reforma íntima? Porque é o meio que nós temos de nos libertarmos das nossas imperfeições. É o único caminho. É identificando os equívocos e as limitações que nós trazemos e transmutando-as, porque reformar é isso. Reformar é transmutar, é renovar, é modificar. E quando que nós temos que fazer essa reforma íntima? O momento é agora, é já. É nesse momento que nós temos que fazer. Não há mais o que esperar. Cada minuto é muito precioso para nós, porque nós não sabemos a hora do nosso retorno. Nós podemos estar desencarnando amanhã. Podemos? Podemos. Queremos? Tá bom aqui na Terra? Tá? Pensei que não tivesse. Tá tão difícil esse mundo, não tá? Tão violento, tão difícil, as coisas tão difíceis. Ninguém quer retornar? Não? Lá a gente não precisa de dinheiro, não precisa de comer, não vai ter as preocupações que a gente tem aqui. Vamos? Não é? Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade da reencarnação, porque nós não sabemos o dia que seremos chamados para o nosso retorno, porque essa aqui não é a nossa morada. Nós aqui estamos de passagem. Todos nós estamos de passagem, todos nós sabemos disso. E, no entanto, nós vivemos como se fôssemos ficar aqui, como se aqui fosse a nossa casa. Nós temos que viver como se fôssemos partir amanhã, mas não para gozar dos bens materiais, mas para aproveitar a oportunidade para o nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento interior, é para isso que a gente está aqui. As coisas materiais são os meios para o progresso espiritual, elas não são o fim. A nossa finalidade não é a conquista material, mas sim a espiritual. Porque quando nós partimos, tudo fica. O que nós levamos conosco é a nossa bagagem espiritual. É aquilo que nós fizemos de bom e o que fizemos de ruim também, infelizmente. Mas a nossa mala
espiritual, ela é composta das nossas atitudes, daquilo que nós fizemos. Então, nós precisamos aproveitar esta oportunidade. Essa oportunidade bendita que Deus nos deu para o nosso progresso espiritual, dando um passo de cada vez. Não vamos desejar dar saltos para que o nosso crescimento seja de fato real. Somos aprendizes da vida. Dentro desse processo, nós vamos errar. Porque o aprendiz erra. Mas vamos aprender com o erro e partir para o acerto. Nosso grande problema é que nós não estamos aprendendo com as nossas experiências negativas. E nós estamos repetindo erros. Nós precisamos aprender com as nossas experiências. A experiência que deu certo, que deu um resultado positivo, ela nos diz que nós estamos no caminho certo. E a experiência que deu errado, ela nos mostra como não deve ser feito. E nós não devemos repeti-la. Nós vamos acertar daqui para frente. E a palavra de ordem é recomeçar. Recomeçar sempre. Recomeçar quantas vezes forem necessárias. Quando a gente cair, a gente levanta. Mas jamais desistir. Vamos trabalhar sempre, mesmo que estejamos cansados. Vamos servir sempre, mesmo que estejamos carentes. E vamos estudar sempre, para nos auxiliar nesse processo, mesmo que estejamos desmotivados. Pois, segundo Hermance, desde que não desistamos, sempre haverá uma chance para a vitória. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.